edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para hoje são: teste para detectar drogas como cocaína e maconha serão exigidas na aquisição da primeira carteira de motorista. Isso vai deixar muitos jovens sem a CNH. A capital do vinho já aplicou 25.139 doses do imunizante até hoje pela manhã. Imunizante contra a gripe. Ônibus turístico pega fogo no Vale dos Vinhedos. Mulher encontrada morta aqui em Bento Gonçalves. Veja o vídeo do automóvel descontrolado que causa acidente ao abarroar container de lixo na Osvaldo Aranha. Final de semana da dupla Grenal. Petrobras anuncia que a partir de amanhã haverá uma redução de 17 centavos ao litro da gasolina comum. Saiba como vai ficar essa metragem nas bombas para nós consumidores. E os destaques da política que hoje está picante. Estes são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias com esse que vos fala, Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, falamos aqui diretamente da capital brasileira do vinho. Hoje a nossa conversa política, vamos falar da viagem presidencial ao Nordeste do Brasil. Pois em algumas edições passadas falamos que o governo Lula, lembra que ele tinha cortado o abastecimento de água do Rio São Francisco? E quando nós fomos procurar por que ele fez isso, ele falou que lá no Nordeste eles tinham água suficiente. E quando fosse necessário, o governo voltaria a mandar água lá para cima. E chegou então essa hora tão necessária. Bom, a nossa pauta, isso foi só para contextualizar que o casal presidencial teve uma visita ao Nordeste quando ligou novamente as torneiras. E o casal presidencial não soube colocar as palavras. Ficou um grande mal-entendido com o pessoal lá de cima. Lá de cima porque nós somos aqui do Sul, né? A primeira oportunidade que a primeira-dama teve de discursar, ela errou na fórmula. Veja só as imagens aí, o que Janja falou no seu primeiro discurso lá no Ceará. Como a gente está falando de fome, eu queria falar um pouco sobre a situação dos palestinos na faixa de Gaza, que estão sofrendo pelo uso da fome como arma de guerra. Mais de 53 mil palestinos já morreram durante o conflito. E segundo o Programa Mundial de Alimentos, 70 mil crianças estão em risco de morrer de fome e de desnutrição. E como disse o nosso querido Papa Francisco, que nos deixou no último mês, a fome e a desnutrição não são causadas tanto pela falta de alimento, mas pela sua escassa acessibilidade, condicionada pela pobreza, pela exclusão social e por um sistema econômico que prioriza o lucro em vez da solidariedade. Não podemos resignar-nos. Enquanto houver uma criança que morre de fome, não podemos dizer que cumprimos aquilo que devíamos. Pessoal, como eu falei, ela errou no que ela deveria falar, né? Que o pessoal quer o lucro em vez de ajudar as pessoas. Falou aí a mulher que exigiu lençóis de cetim, de seda, que trocou todos os móveis, dizendo que tinham roubado os móveis e depois ela achou. Que comprou sofás caríssimos. Aí convenhamos, né?
No interior do Ceará, onde as pessoas sonham em vir ao centro-sul do país, é que lá a fome castiga. Lá, vai lá e fala de salvar as crianças de Gaza. Ela teria que se preocupar com o nosso país. E para finalizar, ela botou até o finado Papa Francisco na parada. Vai defender Gaza, aonde um grupo terrorista, o Hamas, manda matar sem dó crianças e mulheres. E o mais revoltante é que as manifestações do Sem Terra aqui no Brasil, você encontra a bandeira do Hamas. É que um grupo terrorista sempre tem que ajudar outro grupo terrorista, né? Bom, convenhamos que nessa fala a primeira-dama pisou na bola e feio. Mas para fechar a visita de Lula ao Nordeste, ele indagou, deixa eu botar o que o Lula falou aí, dá uma escutada, depois vamos analisar o que Lula falou no Nordeste. Uma vez aqui no Nordeste, a mãe dava cachaça para uma criança para poder matar a fome ou enganar a fome dela. Aqui nós temos exemplos mil. Aqui nós tivemos em 1915, 1930, no Ceará, campo de concentração para evitar que os pobres do Ceará fugissem para outro estado para não morrer de fome por causa da seca. E o que os governantes da época enfrentaram? Frente de trabalho. Era você contratar um monte de gente, pagar quase nada para tirar a terra de um lado e colocar do outro. No ano seguinte, tirava daquele lado e voltava para o outro. Ou seja, era uma falta de vergonha. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote d'água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço. Você percebe que meu pescoço está tentando carregar pote na cabeça. Somente uma pessoa que tinha passado. Bom, pessoal, vocês ouviram, né? Eu não falei nada. Ele disse que nessa pegada que Deus tinha deixado o Nordeste sem água, pois Deus sabia que ia enviar um enviado, um salvador. Isso você ouviu da boca de Lula, e que esse salvador levaria água ao Nordeste. Será que Deus foi cruel assim como no dilúvio? E depois ele sabia que iria mandar Lula para resolver o caso, para mandar água de novo no Nordeste? Opa. Não foi o governo passado que levou água ao Nordeste? Uma água que estava sendo prometida desde 2002. Lembra no primeiro mandato Lula? Eu acho que foi o governo passado que botou água, hein? Então, até aqui, duas gafes gravíssimas, né? Misturar religião com política. Tem algumas pessoas que misturam, mas é complicado. Esse foi o nosso bloco político para você entender como foi a viagem de Lula ao Ceará para abrir novamente as torneiras para que os cearenses tenham um pouco de dignidade, um pouco de água. Bom, esse foi o bloco político. Vamos falar agora de esportes. Esportes tem um oferecimento de quem? De Natal Fitness. Ontem o Grêmio teve a sua melhor atuação na temporada 2025. E demorou, hein? Demorou até a metade do ano para ter sua melhor partida. Onde tudo que Mano Menezes queria implementar no grupo aconteceu. São 3 vitórias consecutivas, melhor ainda, sem tomar gols. 12º colocado na tabela com 15 pontos. Já são 5 pontos que distanciam o Grêmio da zona de rebaixamento.
Então o tricolor, como eu digo, está ganhando uma gordurinha, está ficando mais gordinho em relação a essa zona que dá medo. E que o tricolor estava namorando faz tempo. Faz tempo que o tricolor estava namorando. 0-2 contra o Juventude em Caxias do Sul. O time da Serra vem em uma fase muito ruim. O primeiro gol do tricolor foi marcado por Martin Braithwaite de penalidade. E o segundo foi por Kiki Oliveira. E pela vitória aí que os tricolores tiveram, os jogadores receberam folga de Mano Menezes. Até quarta-feira, só voltam na quarta. Pois vão jogar agora só no Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Contra o Corinthians, na Arena. A equipe diretiva tricolor já está mobilizada para fazer algumas promoções para trazer mais público à Arena. Pois a equipe não vinha em uma boa fase de trazer gente. No último jogo, no penúltimo jogo, no último, não me lembro, teve 5.000 torcedores na Arena. Vazia, vazia, vazia. Bom, no estádio do Juventude teve 9.000 e na Arena 5, né? Quase 5, né? No último jogo, penúltimo jogo. Bom, quando acontece isso, os torcedores, quando o time não tá bem, os torcedores deixam meio de lado e não se jogam no estádio. Tá, falando em playoff, ou seja, repescagem, o Grêmio vai enfrentar o Alianza Lima, lá do Peru. E se passar do Alianza Lima, vai enfrentar a Universidade Católica do Equador. E daí sim, daí volta aí para a Sul-Americana. Será? Ontem também foi o dia do Colorado entrar em campo, mas com uma atuação muito abaixo do esperado. Foi um reencontro com Renato Portaluppi e Roger Machado, agora comanda o tricolor paulista. Bom, nos últimos jogos pelo Brasileirão Internacional, leva gol muito cedo. E desta vez, a reação não aconteceu. Sempre leva um golzinho no começo e depois acha um empate. Vinha acontecendo aí corriqueiramente. E essa situação não aconteceu agora. Tipo, o que está acontecendo no Inter, o que a gente pode perceber? Há um número elevado de lesões. São 11 atletas, é um time inteiro no departamento médico. Mas, presta atenção, Borré saiu antes do final da partida com dores. Isso pode causar preocupação para Roger Machado. E na convocação, falando nisso, convocaram Ener Valencia também para a Copa do Mundo, mas o cara tá machucado. Será que vão querer botar o cara jogar e vai demorar mais para ele se recuperar? Que coisa, né? Mas agora o treinador tem mais 10 dias para aquecer aí a atuação, aquecer o seu time, que a atuação de ontem, né, foi complicada e tem que pegar aí um novo esquema. Recuperar alguns atletas, a princípio eu acho que 10 dias já dá uma vibe. E seguir aí com as vitórias, né, porque na Libertadores tá bem. Agora, vamos ver o que vai dar agora. Pegou um adversário curioso, já vamos falar dele, né? E o próximo jogo do Inter é contra o Atlético Mineiro. Barra dura de enfrentar. E para fechar o bloco esportivo, saiu o adversário do Internacional. Vamos falar agora, então, nas oitavas de final da Libertadores. E foi o pior cenário possível. O Flamengo. A primeira partida vai ser no Maracanã e a decisão no Beira-Rio. Até aí, tudo bem, né? Mas vamos lá, né? Time é time e peso da camiseta não vence campeonato. Se vencesse, já dariam, né? Nem precisava disputar, né? Mas como tem que disputar, quem sabe? Pegou um adversário forte, mas tá na luta. Deixa eu falar aqui que o Natal Fitness
é o nosso ofertador do bloco esportivo. Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, como eu falei para vocês, a Natal Fitness é que nos tem ajudado aqui no bloco esportivo. Bom, vamos falar aí que desde quinta-feira passada esteve estacionada em frente à Prefeitura Unidade Móvel da Secretaria Municipal da Saúde aí, ó. Ela esteve aplicando doses do imunizante contra o HPV para os jovens. E também a equipe esteve aplicando o imunizante contra a gripe para todos os grupos, sem restrições a partir dos 6 meses. E até então, hoje, no dia 2, a campanha de vacinação já aplicou aqui em Bento Gonçalves 25.139 doses do imunizante. Bastante gente já se imunizou, né? 25.139. 38,40% da população alvo, que comporta idosos, crianças e gestantes. A cobertura ainda é considerada baixa pelos profissionais de saúde. Elas alertam para a importância de aplicação da imunização, especialmente diante do avanço do vírus do H1N1. Neste ano, nem entramos no inverno, entramos no primeiro dia do jornal, segundo dia do mês, aonde vai iniciar o inverno. E já foram registrados 333 casos de síndrome respiratória grave, tá, no município. Desses, 70 foram causados pelo influenza, 21 pelo coronavírus e 58 pelo vírus sincial. Respiratório. O dado que mais preocupa as autoridades é o crescimento significativo do H1N1. Neste ano, no ano passado, apenas 2 casos haviam sido registrados e nesse ano, 46 pacientes diagnosticados com o subtipo da gripe. Pessoal, vamos se ligar, né? Vamos se vacinar. Deixa dessas coisas loucas aí que tem na internet aí. E se foi aprovado, para a grande maioria das pessoas vai funcionar essa vacina da gripe, tá? Eu sempre tomo, tá? Bom, eu vou dizer para vocês agora uma notícia aí que aconteceu aí no final de semana. E foi bem complicado. Ontem, na realidade, por volta das 16 horas, um incêndio naquele ônibus turístico, panorâmico, da linha turística Cial Bus. Olha aqui, ó, dá uma olhada aí, ó. Que coisa feia! Esse incêndio aconteceu no quilômetro 17 da RS 444, próximo aí ao 8 da Graciema, no Vale dos Vinhedos. O veículo, operado pela empresa Giordani Turismo, levava 15 pessoas, entre turistas, membros da equipe, quando o fogo iniciou durante um passeio de rotina. Apesar do susto, todos conseguiram sair a tempo. Ninguém ficou ferido. E segundo a assessoria de imprensa da Giordani, o motorista do coletivo de 47 anos agiu rapidamente ao perceber sinais de fumaça. Ele orientou os passageiros a deixarem o veículo de forma segura
No entanto, durante a ação, acabou inalando fumaça e precisou de atendimento da equipe do SAMU, mas ele foi liberado logo em seguida, sem complicações. O Corpo de Bombeiros foi acionado, como você viu nas imagens, e controlou as chamas logo. Conforme o segundo sargento Pablo Moreira, da comunicação da corporação, o fogo teve início na região do motor. Causas exatas do sinistro, no entanto, ainda não foram identificadas. A empresa informou que vai investigar o ocorrido e que todos os passageiros serão ressarcidos. Bom, vamos a um pequeno comercial, o comercial da Harmony, e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dão aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Em relação à capital do vinho, temos notícias tristes, né? Nesse final de semana ocorreram várias situações. E uma delas no início da noite de sábado, dia 31. A Brigada Militar de Bento Gonçalves atendeu uma ocorrência e encontrou um cadáver no bairro Ouro Verde. Dessa vez, uma mulher de 48 anos foi encontrada sem vida em sua residência. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU e do Corpo de Bombeiros Militar compareceram ao local e constataram o óbito. O corpo, que não apresentava sinais de violência física, foi removida pela funerária credenciada. A identidade da vítima ainda não foi divulgada, né, até o momento. E a Polícia Civil irá apurar as circunstâncias da morte. Por voltas das 3 horas da madrugada desse domingo, dia 1º, um veículo atingiu uma lixeira seletiva na Avenida Oswaldo Aranha. Eu não sei se eu tenho ainda aqui as imagens, né? Eu acho que eu tinha as imagens, mas eu acho que elas se perderam durante, como o nosso programa é ao vivo. Mas assim, ó, as imagens são impactantes. O lixo se espalhou pela calçada e pela rua com a batida lixeira. Ela foi parar aí uns 15 metros do local original. E no início da manhã a prefeitura já começou a fazer a limpeza aí. Mas é uma imagem aí que mexeu aí com todas as redes sociais aqui de Bento Gonçalves, né? É uma das avenidas que mais o pessoal ocupa aí nos finais de semana, com uma velocidade um pouco alta, porque é tudo reta. Então tem que cuidar bastante. Bom, a Petrobras hoje anunciou que amanhã irá baixar o preço da gasolina na refinaria. Uma redução de 5,6%. Então o preço médio da venda para as distribuidoras será de R$ 2,85 ao litro da gasolina comum, em relação a uma redução de 17 centavos. O preço praticado hoje ele vai ganhar 17 centavos de desconto. Bom, isso não quer dizer que amanhã a gasolina vai baixar 17 centavos. Na vida real do consumidor, né? Nós teríamos que calcular aí tipo uma metade, um pouco menos da metade, tipo 7 centavos. E quando vem esse desconto? Pois se fosse aumento, eu teria certeza que amanhã os postos, até hoje, alguns postos estariam colocando nas bombas, né? E alguns postos também não aumentaram, então eles deixam mais ou menos assim esse preço quando
esse montante é baixo, tá? 5,6%. Bom, vamos ver o que acontece, vamos estar de olho aqui no pessoal dos postos de Bento Gonçalves e nós vamos informando sim a vocês, tá? Deixa eu tirar minha imagem da frente, porque agora o papo é sério. A imagem de fundo é uma carteira nacional de habilitação. Por quê? Porque um projeto de lei que destina parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito para a formação de condutores de baixa renda também determina a obrigatoriedade da realização de exames toxicológicos para a primeira habilitação nas categorias A e B. Você me entendeu? Então, se você tirar a carteira de motorista, vai ter que fazer esse exame toxicológico. E aí a cobra vai fumar. O texto ainda aguarda a sanção do presidente Lula, depende dele também autorizar ou não. Atualmente a exigência é só para condutores de categoria C, D e E. E seja na primeira habilitação ou nas renovações, todos os condutores com carteiras categoria C, D e E têm que fazer esse exame toxicológico. Agora, quem for tirar a primeira habilitação deverá apresentar esse exame negativo, para ser realizado nas clínicas credenciadas pelo órgão de trânsito, com análise retrospectiva no mínimo de 90 dias. O exame é utilizado para a detecção de anfetamina, maconha, cocaína, morfina, codeína e heroína. Com essa nova regra em ação, as coisas irão pretear, né? Pretear para muita gente. Imagina aí a galera deixando de usar as porcarias por 90 dias para tirar a carteira de motorista, hein? É isso aí, pessoal. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje, dia 2 de junho. Voltaremos amanhã com mais uma edição desse jornal. Até lá, pessoal. Valeu, tchau.